Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. E é um texto bem conhecido de toda a igreja. Você conhece bem esse texto. Quando Israel saía do Egito e foram peregrinando no deserto, e eles chegaram em determinado lugar, em Cades Barneia, e Moisés dá uma orientação a 12 homens. E esses 12 homens, de 12 tribos diferentes, saem para espiar a terra. E você conhece bem o texto, é um texto muito conhecido da igreja. E esses 12 homens saem para espiar Canaã. E eles veem que Canaã é uma terra boa, produtiva, tem de tudo do bom e do melhor. Mas aí algumas coisas acontecem no decorrer dessa expedição, que esses homens têm um pouco do seu coração perturbado. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração essa noite para trazer para a igreja, ao longo desse dia, é que Deus quer que a gente mude a mentalidade. O problema daqueles homens talvez foi a mentalidade. Talvez não fosse nem a falta de fé, mas a mentalidade. Lógico que quando eles deixam de acreditar, quando eles deixam de crer que Deus vai dar a terra prometida, falta-lhes fé. Mas algo acontece além da fé, que é a mentalidade. Que Deus quer em nós nesses dias de pandemia, nesses dias que nós estamos aqui reclusos em nós mesmos. Você está recluso em você. Você está recluso no seu mundo. Você está recluso naquilo que te pertence. Talvez você está privado de trabalhar, talvez você está privado de ir à sua faculdade. Obrigado, filho. Talvez você está privado de ir à sua faculdade, talvez você está privado de visitar as pessoas. Você está vivendo o seu mundo. E é nesse mundo que você está vivendo que Deus quer mudar a sua mentalidade, a minha mentalidade. Números capítulo 13, a partir do verso 26, diz assim. Acompanhe comigo aí, abre a sua Bíblia, Números capítulo 13, verso 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então veja bem, eles começam o relatório a Moisés: Moisés, a terra é boa, a terra é maravilhosa, olha o fruto da terra, olha o fruto que ela dá, olha o fruto, Moisés. Mas aí sabe o que acontece, irmão? O que acontece muitas vezes o que aconteceu com esses homens é o que acontece muitas vezes conosco. Nós sempre colocamos o mas, nós sempre colocamos o porém. Estava tudo indo muito bem no relatório deles. A partir do verso 26 estava tudo muito bem. Até que no verso 28 eles dizem: mas o povo que lá vive é poderoso. Mas o povo. E às vezes nós somos assim. Nós estamos diante de circunstâncias da vida que até podem ser desfavoráveis. Mas às vezes a gente precisa olhar essa situação com outros olhos. Talvez você que está aí na sua casa está vivendo um momento totalmente desfavorável. E você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a mentalidade para ver o melhor de Deus. Você precisa mudar a sua mentalidade para ver aquilo que Deus pode fazer. Esses homens estavam vindo uma peregrinação. Meu Deus do céu, Deus lança todas aquelas pragas no Egito. Quando o faraó persegue o povo, Deus abre o mar vermelho. Esse é o Deus que esse povo servia. Esse é o Deus desse povo. Deus abre o mar vermelho. Eles passam pelo mar e quando o faraó e seu exército vêm, o mar se fecha e engole todo aquele povo. Quando eles tiverem sede, água da rocha. Quando eles tiveram fome, pão do céu. Quando eles reclamavam que não comia carne, Deus manda chuva de codorniz, manda carne. Mas na hora de possuir o melhor de Deus, a mentalidade deles ainda era escrava.
Esse povo não possuiu a terra. Esse povo não possuiu aquilo que Deus deu por causa da sua mentalidade. Por causa da mentalidade escrava. E nós somos assim. Você pode estar falando, eu não sou assim não. Sonde seu coração. Muitas vezes nós só vemos defeito. Muitas vezes nós só vemos desqualificação nas coisas. Muitas vezes a gente tem as coisas e só vê o lado negativo das coisas. Querido, eu quero dizer para você, Deus não agrada disso. Mude a sua mentalidade. Em nome de Jesus, mude a sua mentalidade. Comece a enxergar as coisas com outro olhar. Outro dia eu falei para os jovens no culto de jovens, comece a abençoar aquilo que você tem, o seu salário, o seu carro, a casa que você tem. Tem gente que tem tudo e a mentalidade é de escravo. Olha, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Deus é Deus na bonança ou na dificuldade. Deus é Deus na fartura ou na pobreza. Deus é Deus no impossível ou quando é possível. Deus não deixa de ser Deus, querido. O que acontece é que nós não temos a mentalidade de Deus. Nós não temos a mentalidade. Olhe para Jesus. Olhe para o exemplo de Jesus. Jesus sabia tudo quanto ele deveria passar até cumprir o seu sacrifício, até a sua ressurreição. E a gente não vê no caráter de Jesus murmuração. A gente não vê no caráter de Jesus uma lamúria pelaquilo que viria. A gente vê no caráter de Jesus uma pessoa resignada a um propósito, com a mentalidade do alto. Verso 30. Acompanha comigo, verso 30. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Amados, presta bem atenção. Caleb era escravo, mas a mentalidade de Caleb era livre. Caleb era escravo no Egito, mas a mentalidade de Caleb era de um homem conquistador. Às vezes você pode não ter nada ainda, mas a sua mentalidade é de alguém que vai ter. Alguém que vai ter uma esposa, alguém que vai ter um bom trabalho, alguém que vai ter uma vida em Deus. E tem muitas pessoas dentro da igreja que tem todas essas coisas e acham que a vida dele não vale nada. Porque a mentalidade dele não é do alto. A mentalidade dele é de escravo. Cristo nos libertou para a liberdade, amado. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. O problema não é se Deus vai te abençoar. O problema é se você tem a mentalidade para possuir. Mano, presta atenção nisso, cara. O problema não é se Deus é Deus para abençoar. O problema é a mentalidade que nós temos para possuir. Sabe, a Bíblia conta nos evangelhos, eu não me lembro a referência, de um pai que chega para Jesus e fala: se tu puderes, cura meu filho. Aí Jesus olha para ele: se tu puder crer. Eu falo sobre isso que eu acho muito sincero, que é falar ajuda na minha incredulidade. É melhor você chegar diante de Deus e pedir ajuda nas suas fraquezas, meu querido, do que ficar andando em cima do seu orgulho, da sua soberba, da sua falsa fé, da sua falsa interesse de coração. Porque às vezes a gente não crê, às vezes a gente está com a mentalidade ainda de escravo. E não temos coragem de dizer para Deus: Deus, muda a minha mente, mude a minha mentalidade, porque eu não consigo crer. Quero que você acompanhe comigo Números capítulo 14, a partir do verso 28. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amém? O que acontece? No começo do capítulo 14, eles murmuram e começam a agitar o coração deles para levantar um novo líder. Levantemos um novo líder que nos leve de volta para o Egito. Levantemos um novo líder que nos leve debaixo do jugo de Faraó. Eles já estavam livres, queridos, mas a mente era de escravo. Eu prefiro morrer no deserto sendo livre do que morrer dentro de um palácio escravo de alguma coisa. Eu prefiro a liberdade em Cristo, com o pouco que eu tenho, do que a escravidão do mundo com o mundo pode me oferecer.
E eles continuavam com a mentalidade de escravos. Quem se vê escravo, continua escravo. Quem se vê derrotado, continua derrotado. Quem se vê inútil, continua inutilizado. Quem se vê sem valor, não tem valor para ninguém. Se você acha que você não tem valor, querido, ninguém vai te dar valor. Se você acha que sua vida é inútil, que ela não tem importância nenhuma, que dirá os outros vai dar importância se você não dá? Deus precisou levantar uma nova geração. Os 40 dias de trânsito pelo deserto se transformaram em 40 anos. E para que isso, pastor? Para que 40 anos? Para que toda aquela geração morresse. Toda a geração de homens acima de 21 anos, exceto Caleb e Josué, tiveram que morrer no deserto. Por quê? Porque Deus queria não dar uma terra, Deus queria gerar um povo. Deus não queria dar uma possessão, Deus queria gerar uma nação. Deus não queria dar algo para um povo, Deus queria gerar a nação de Deus. O Israel eleito. Presta bem atenção, querido. Esse povo estava quase atrapalhando o evangelho chegar em nós. Você entende? Esse povo não estava só, Juninho, atrapalhando os planos de Deus naquela hora, mas ele estava atrapalhando a vinda do Messias. Quem sabe Jesus não teria vindo 40 anos antes? Estou conjecturando, irmão. Estou fazendo conjectura. Porque se era para eles passar 40 dias até possuir a terra, e eles passaram 40 anos, talvez Jesus tivesse vindo 40 anos antes, porque é a descendência. Havia um propósito de Deus muito maior para este povo do que apenas dar uma terra. O propósito de Deus para este povo era a salvação de toda a terra, e não a possessão de um pedaço de terra. Aleluia. Deus fez com aqueles homens, querido, o que eles pediram. Deus deu para eles o que eles acreditaram. Números capítulo 14 diz assim, a partir do verso 1. A partir do verso 3, desculpa. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito, disseram uns aos outros. Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Números capítulo 14, verso 26. Deus fala assim: do jeito que vocês pediram, do jeito que vocês profetizaram, do jeito que vocês creram, vai acontecer. Vocês vão morrer no deserto, porque vocês não têm a mentalidade do alto. Deus levanta uma nova geração. Esse é o tempo. Aleluia. Esse é o tempo, Léo. Esse é o tempo, querido. Nós estamos em quarentena. Essa quarentena já durou mais de 40 dias. Que não era quarentena no começo, eram 15 dias. Que viraram 30, que viraram 60, que já está quase 80, ou já passou de 80. Em alguns lugares já está vai para 90 dias as programações. Esse é o tempo oportuno. Oportuno para nós mudarmos a nossa mentalidade. Esse é o tempo da igreja de Jesus, quando as portas se abrirem, saírem para as ruas, proclamando esse nome, conquistando território. A igreja vai abrir, querido, mas presta bem atenção no que eu vou te falar. Não é só para você ver o culto, é para você ter a mentalidade de Cristo para avançar sobre as trevas. Eu creio que você está na sua casa, afiando o machado. Eu creio que você está na sua casa, sabe, com faca no dente, doido para os cultos voltarem, para você se encher na igreja e derramar sobre a nação. Eu creio nisso, querido. Quando eu digo faca no dente, é guerreiro, querido. Deus está procurando pessoas com mentalidade de guerreiro. Deus nos chama para uma guerra santa. Forjai as vossas enxadas. Foi-se. Se levantem, homem e mulher de Deus. Há um mundo para ser ganho para Jesus. Sabe, eu acho que Deus estava um pouco desconfortável com a nossa prestação de culto. Sinceramente, eu acho que Deus estava muito desconfortável. Sabe por quê? Porque um culto,
Quando você cultua a terra, quando você lavra a terra, quando você prepara a terra, e culto vem de cultivo, de cultivar, lógico que você espera o quê? Você espera fruto. E o nosso culto, ele tem que gerar fruto. O que acontece é que a nossa mentalidade tem que ser mudada, porque o fruto do nosso culto, nós somos egoístas, nós queremos o fruto para nós. E a mentalidade de Deus é o seguinte: vocês têm que ter o fruto para o reino. Teologia da prosperidade é para você enriquecer, mas a prosperidade que vem de Deus é para você avançar o reino. Se Deus tem te dado condições ainda nessa pandemia, avance com o reino. Avance, invista em missões, invista em alguém, invista. Pega jovem, paga seminário, invista, querido. Mude a mentalidade. Uma geração vai passar e Deus vai levantar outra geração, e essa geração vai conquistar aquilo que Deus colocou diante de nós. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu falo: Deus, me dá as nações por herança, eis a tua palavra, eu quero isso, Senhor. O Evangelho há muito tempo deixou de ser para mim algo que apenas traga benefício físico e espiritual para a minha casa. O Evangelho é para mim, querido, motivo de avanço. Eu não vejo o Evangelho como algo confortável, eu vejo o Evangelho como algo desafiador. O Evangelho me impulsiona, me confronta, porque todas as vezes quando eu estou acomodado, Jesus tem que sacudir o meu coração, porque Ele fala: enquanto você está aqui, tem pessoas precisando da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Aleluia. Quem está comigo, diga amém, irmão. Amém? Diga amém aí, querido. Amém. Não, meu irmão, você tem que sair daqui hoje, ou aí na sua casa, com a sua mentalidade mudada. Os cultos voltarão, mas quais os frutos do culto que você vai entregar para Jesus? Você vai chegar aqui com o coração queimando por almas. Que você adora o Senhor, Ele sabe. Que você ama o Senhor, Ele sabe. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele quer ver a sua postura diante da pandemia. Pessoas estão esperando o seu abraço lá fora, quando passar toda essa crise. E você vai falar para elas que Jesus é o Rei, que Jesus veio, que morreu e ressuscitou por elas. Nós teremos que sacudir o planeta. Então dá um amém aqui, irmão. Nós teremos que sacudir o planeta, cara. Mano, nós temos que sacudir o planeta, cara. Cara, se nós não sacudirmos o planeta depois dessa pandemia, eu vejo que nossa fé não está valendo nada. Se nós não sacudirmos o planeta, a igreja de Cristo não sacudir o planeta com o evangelho genuíno, querido, com o evangelho verdadeiro pós-pandemia, eu fico muito preocupado com a nossa fé. Esse período Deus tem que mudar a nossa mentalidade. Tem que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que permitir que Deus mude a nossa mentalidade. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 10. E você já leu sobre isso, você conhece a história. A partir do verso 9, de um homem chamado Noé. E a Bíblia diz, Gênesis capítulo 6, verso 9, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11. Ora, a terra estava corrompida. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E você conhece a história. Quando Deus derrama o dilúvio para acabar com parte da humanidade, para deixar a família de Noé, é porque Deus queria que fosse gerado um novo povo com a mentalidade que Noé tinha. Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. É isso que Deus quer fazer pós-pandemia, creio eu. Isso é impressão minha, meu amado. Que Deus quer gerar em nós uma nova geração com uma nova mentalidade. Uma nova geração com uma mentalidade que vem do alto. Foi sempre assim. Examine as escrituras, você começa a ver em Gênesis capítulo 1, se não me engano a partir do verso 27, quando Deus
forma Adão e ele fala: multipliquem-se. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, o caráter de Deus, as impressões morais de Deus estavam no caráter de Adão. Mas a Bíblia diz que logo depois a queda, o pecado entra no mundo e começa a degenerar a humanidade. E o trabalho de Deus qual que é? Cessa. Acabou essa parte da humanidade, vamos recomeçar. As chances de Deus de uma nova mentalidade. Noé recomeça aquilo que Adão começou. Uma nova geração vem pós Noé. Uma geração que seria segundo os princípios de Deus, o caráter de Deus. Mas ainda assim, essa geração que veio também, se corrompe. E é isso que Deus quer conosco. Sabe, eu pensando muito nesses textos hoje, Deus me fez um transporte. Deus me pegou de Noé a João capítulo 3. No famoso encontro de Jesus com Nicodemos. É necessário nascer de novo. Não, querido, o ato simbólico do batismo é público. É uma profissão de fé que você tem para as pessoas, para toda a sociedade, para os seus familiares, para a sua igreja. Todos estão vendo que você está falando que se arrependeu, falando que a sua mentalidade mudou. Ali é um selo, um sepultamento daquilo que você diz. Mas talvez tem muitas pessoas que estão exatamente igual como Nicodemos. Será que eu preciso entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus está falando, quando nascer de novo, você tem que ter a mentalidade de Deus. O novo nascimento é a mentalidade do alto. Era isso que Deus, desde o princípio, queria para o homem, que nós fôssemos pessoas que tivéssemos a mentalidade do alto. De Adão, de Noé, quando esse povo era para possuir a terra, Deus estava querendo imprimir em Canaã a mentalidade do céu. Deus estava querendo imprimir naquela terra o modelo. Deus estava querendo imprimir nos corações daquelas pessoas o modelo. Uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade. Não era apenas um povo escravo sem identidade. Agora eles eram o povo de Deus. E eles não entendiam isso. Talvez você está aí na sua casa, passando por muitas coisas e você ainda não entendeu que você é o povo de Deus. Talvez você ainda não entendeu que você é a nação santa, geração eleita. Talvez você ainda não entendeu, isso não está firme no seu coração, porque a sua mentalidade não mudou. Você se batizou, mas a sua mentalidade ainda continua de escravo do mundo. Jesus quer te libertar nessa noite, para te dar uma mentalidade do alto. Você nunca mais vai ser o mesmo, você nunca mais vai ser a mesma, porque a sua mentalidade é do alto. Você é nascido de novo, você é nascida de novo. Ainda que as palavras que o mundo venha sobre a sua vida continuem as mesmas. Você não vale nada, você não presta, você é isso, você não... Mas presta atenção, não é o que diz as pessoas a seu respeito que você é aquilo que Deus diz que você é. E você é filho, você é filha. Imprima isso no seu coração nessa noite. Deixa a mentalidade de escravo, querida, deixa a mentalidade de escrava. Você pertence ao povo de Deus. Nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Nessa noite, eu creio em nome do Senhor Jesus, que você vai entender que você precisa nascer do alto. Eu conheço muitas pessoas que se batizaram. Conheço muitas pessoas que desceram as águas. Conheço muitas pessoas que entregaram sua vida para Jesus, mas o seu coração, a sua mentalidade continua a mesma. E isso não tem a ver com fé, querido. Não tem a ver com fé, porque elas creem que Jesus é o Filho de Deus. Elas creem que Jesus morreu e ressuscitou por elas, mas isso é uma percepção, é um entendimento da natureza.
É um entendimento que você tem que ter, que a sua mentalidade precisa mudar. Eu creio que você tem fé. Eu creio que o seu batismo, que a sua descida às águas foi genuíno. Eu creio nisso. Mas é preciso mudar a mentalidade. Batismo é nascer do alto. Batismo é ter a mente de Cristo. E isso eu não estou dizendo que você não vai passar por momentos de dúvida, de tristeza, de preocupação. Mas é dizer para você que aquele que habita em você é maior que está tudo ao seu redor. Jesus Cristo. Ele morreu, mas também ressuscitou, para que você tivesse a mentalidade do alto. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra no seu coração nessa noite. Receba essa palavra no seu coração. Comece a possuir aquilo que Deus tem para você. Comece a possuir aquilo que Deus tem colocado no seu coração pela fé.